de Lucas, o Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo 18, do versículo 1 até o 8. E esta palavra, ela fala de uma viúva, de uma mulher que ela, todos os dias, ela ia ter com o juiz ou na porta do juiz, para que ele assinasse a sua vitória. E é bem interessante porque o escritor de Lucas, que foi o próprio Lucas, ele dentre os evangelhos, ele detalha, ele dá mais detalhes para nós, para que nós estivéssemos hoje aprendendo dentro da palavra. E é lindo porque ele fala de Jesus de uma maneira tão especial. Ele apresenta Jesus como homem perfeito, aquele que não tem defeito. E Lucas, ele escreveu para os gregos. E os gregos, Sandra, eles eram muito preocupados com a estética, com a aparência, com o corpo. Só que Lucas, ele tem a preocupação de apresentar Jesus como homem perfeito. Aquele que não tem imperfeição, que não tem defeito. E nós sabemos que Jesus, enquanto ele estava aqui na terra como homem, ele era alguém simples, muito simples, desprovido de vaidade. O homem em si, ele é vaidoso. Tanto é que os provérbios falam, no livro do Provérbios, Salomão, ele diz: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. E tudo aqui nessa terra, nós precisamos entender que é passageiro, que vai passar, que esse momento vai passar, que estamos somente numa carreira, numa corrida. Porém, precisamos estar de pé e permanecer de pé. Quantos estavam nessa corrida, nessa caminhada, e hoje estão paralisados? Hoje estão no canto. Muitos perderam o ânimo, perderam as forças. Quem sabe estão até decepcionados com alguma coisa e desistiram e não quiseram mais prosseguir. Porque quem sabe a tristeza tomou conta do coração. Porém, nós precisamos pedir ao Senhor que essa força, que essa alegria nunca se afaste da nossa vida. Porque bom não é o começo, bom é o fim. Sabemos que temos começo, meio e fim. E no meio causa cansaço, fadiga, decepções, desprezo, angústia, tentando nos tirar da presença do Senhor. Porém, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração nesta manhã. Você não pode desistir. Você não pode parar no meio da caminhada. Nós não podemos deixar de orar, deixar de buscar a presença do Senhor. E quando alguma coisa estiver acontecendo ao nosso redor, nós precisamos entender que Deus é Ele quem nos justifica e é Ele quem luta as nossas guerras. Nós não precisamos lutar nem guerrear um contra os outros, porque o próprio Jesus, Ele luta as nossas guerras. E Ele nos dá uma saída.
É Ele quem nos dá estabilidade. E para termos essa estabilidade, é necessário nós termos equilíbrio. E o que eu encontrei dentro desse texto, do capítulo 18, foi uma mulher muito equilibrada. Muito equilibrada. E só consegue ter esse equilíbrio quem tem Jesus. Quem tem Jesus. E Jesus, como nós sabemos perfeitamente, ele era alguém simples, desprovido de vaidade. Porém, ele nasceu em Belém, ele cresceu em Nazaré, e o seu ministério foi em Cafarnaum. E nós sabemos que Nazaré era um lugar muito, muito simples, pobre. Porém, Jesus, ele tinha vindo de lá, cresceu lá. E muitos tentam nos julgar por aquilo que nós temos, pela posição social, pelo meio a qual nós vivemos. Mas eu quero te dizer que Jesus veio para nos valorizar. Não importa a condição financeira, não importa o nosso status, não importa. O que importa é que Jesus, ele é o centro da nossa vida. Ele é o centro das nossas emoções. E ele tem aquilo que nós precisamos. E ele faz aquilo que eu não posso fazer. E eu quero que você entenda uma coisa. Que alguém pode olhar para você e até dizer que você não serve para tal coisa. Mas eu quero te dizer que Jesus já te escolheu. Vocês lembram quando Filipe, ele fala para Natanael e diz: olha, eu conheci um homem. Eita glória. Eu conheci alguém que é diferente, que é o Messias. Eita glória. E ele é lá de Nazaré. Aí Natanael diz assim: porventura viria ou tem ou vem alguma coisa boa de Nazaré? Tem coisas que não é para você responder. Tem coisa que é somente para você responder como Filipe respondeu: venha e veja. Você precisa ver com seus próprios olhos, para você tirar suas próprias conclusões. Venha e veja. Eita, glória a Deus. E é lindo porque quando Jesus, ele está ensinando, ele está falando essa parábola sobre esse certo juiz iníquo, ele estava dizendo que esse homem, ele não temia Deus, ele não respeitava os homens. Daí já dá para nós entendermos e percebermos a qualidade desse homem, pessoa ruim, no nosso linguajar, pessoa mau, mas tinha uma posição alta. E eu quero te dizer, não viva por vista, viva por fé. Não tire conclusão por aquilo que muitas das vezes de repente se apresenta diante de você. Porque Deus, ele não vê como o homem vê. O homem vê a estética, o que está diante dos seus olhos. Mas Deus, ele nos conhece e nos vê por dentro. Ele sabe da nossa essência.
Ele sabe o desejo do nosso coração. Ele sabe da nossa intenção. Até aquilo que nós não falamos, o Senhor sabe. O Senhor conhece. Até aquilo que nós queremos falar e não falamos, o Senhor sabe. E é por isso que Ele não nos vê como o homem vê. O homem nos julga pelo lugar que nós moramos, por aquilo que nós vestimos. Mas deixa eu te dizer algo. Mas vale a presença de Deus na nossa vida do que muitas coisas que estão se oferecendo lá fora. Mas vale a presença de Deus na minha e na sua vida do que a grife que muitos usam, que tudo envelhece, tudo vira lixo, é passageiro, tudo se acaba. Porém, o que Deus tem colocado na sua vida, na nossa vida, nós precisamos guardar e conservar, porque a presença de Deus faz você se sobressair. Até em silêncio, a presença de Deus fala na sua vida. Até quando você está em secreto, o Senhor, Ele trata com você. Ele coloca aquilo que Ele já preparou na sua vida. Dinheiro não nos leva aonde o Senhor já tem preparado para as nossas vidas. Mas eu quero te dizer que a presença de Deus, a unção de Deus vai te levar aonde Deus já determinou para você chegar. Não compre espaço, mas busque a presença de Deus. Não compre amizade, mas busque a presença de Deus. Porque a presença de Deus vai atrair pessoas para perto de você. Vai atrair verdadeiros amigos para perto de você, para orar com você, para estarem com você. E é lindo porque Jesus, Ele começa contando essa parábola, dizendo: havia numa certa cidade um certo juiz, que nem temia Deus, nem respeitava homem algum. Mas havia também naquela mesma cidade uma viúva. Porque alguém pensa, olha para você, pensa que você é só. É uma viúva, é somente uma viúva. E tem um ditado aí no mundo que olha para alguém e diz assim: não é nada não, menino. Mas toca nela. Toca nele para ver se não tem dono. Não é ninguém não. E tiramos até por brincadeira. Não é ninguém não, isso aí, olha. Eita glória. E quem sabe aquele juiz olhava para aquela viúva e pensava exatamente assim: não é ninguém não. Daqui uns dias ela desiste. Daqui uns dias ela não vem mais bater na porta. Só que tinha uma coisa: ela era insistente e persistente. Ela sabia exatamente o que ela queria. Você precisa saber o que é que você quer. Você precisa entender que Deus, Ele é na sua vida e na sua história. E é Ele quem te guarda, é Ele quem te protege. Não se perturbe, sabe por quê? Porque a própria Bíblia nos diz que Ele é o marido das viúvas e o pai dos órfãos. E o que isso significa, irmã Jeane? Isso significa que Ele está dizendo: eu cuido de você. Eu cuido de você, eu cuido da tua descendência. Eu abro porta onde você pensa que não tem porta. Eu te dou saída onde você olha e não encontra mais saída. E é interessante porque uma viúva naquela época, as mulheres elas eram
desprovida. Elas não tinham qualificações para o mercado de trabalho como nos dias de hoje. As mulheres, elas eram mantidas pelos seus esposos, pelos seus maridos. Então ela tinha o costume da época, era cuidar da casa, cuidar dos filhos, e manter ali tudo na ordem. Cuidar dos servos, das tarefas dos servos, se assim tivessem servos. Mas as mulheres, elas não tinham este poder, podemos dizer assim, que nós temos hoje. Essa liberdade que nós temos hoje, elas não tinham. Ou essa preparação que nós temos hoje. Porém, eu quero te dizer que preparação nenhuma tem valor se não tiver a presença de Deus na vida. Porque com a presença do Espírito Santo, Ele diz: eu te ensino, te capacito, te ergo, te levanto. Até aquilo que você não sabe falar, eu coloco a palavra certa na sua boca. Eita glória. E aquele que sabe, quando pensar que sabe, achar que sabe muita coisa, eu deixo ele mudo. E naquela época, as viúvas sofriam. Elas não eram tão respeitadas, tão cuidadas, como nos dias de hoje. Vocês lembram daquela viúva, do profeta, tanto do profeta Eliseu, quanto do profeta Elias? A viúva de Serepta, ela estava o quê? Catando cavacos. E quando o profeta chega lá, e diz: dá-me um copo com água, ela vai pegar a água. Mas de repente ele diz: traz um bolo, traz comida para que eu coma. E ela diz: tão certo como vive o Senhor teu Deus, que eu estou aqui catando cavaco, vou fazer um bolo para mim e o meu filho, para comermos e morrermos. E ele diz: vai, faz primeiro para mim, porque tão certo como vive o Senhor, que nem vai faltar farinha na panela, nem azeite na botija, até o dia que Deus manda chuva sobre essa terra. Então entenda uma coisa: você é cuidada por Deus. Nós somos cuidados pelo Senhor. E o Senhor sabe e conhece a tua necessidade. Da forma que você chegou aqui nessa manhã, o Deus dos céus, Ele está cuidando e suprindo todas as nossas necessidades. Mas também tem a outra viúva, o marido morreu, ficou dívidas. E ela vai lá onde está o profeta e diz: profeta, o meu esposo morreu, chegou os credores e querem levar até os meninos para pagar a dívida. Mas sabe o que acontece? Ele pergunta: o que é que você tem em casa? Aí ela diz: a tua serva não tem nada em casa. Porque tem momento que a gente tem até alguma coisa, mas a gente diz o quê? Não tenho nada. E por que a gente diz que não tem nada? Diante da dificuldade que está passando, aquilo não é nada. Mas ela diz: se não, uma botija com azeite. Ah, tem uma botija com azeite. Tem lá um pouco lá de azeite. Então tem alguma coisa. Vai lá, pede vasilhas emprestadas. Eita glória. Entra no teu quarto e fecha a porta sobre você e sobre os seus 2 filhos. Porque os milagres, ou o milagre que está para acontecer, os seus filhos têm que ser participante da bênção e do milagre que Deus vai fazer em você e através de você. E é através da sua fé que o milagre vai acontecer. Porque tem pessoas que Deus dá uma ordem e diz: oxe, como é que isso vai acontecer? Coloque isso aí no racional, na razão, irmãos. Poxa, eu estou aqui com essa botija de azeite. Já fui aí pelo meio da rua, já pedi vasilhas dos vizinhos. Já me deram as tapaué que tinha. Já me deram os potes de sorvete. Já me deram os potes. Agora o que é que eu vou fazer com esse pouco de azeite que eu tenho? Tem
Tem coisa que para nós é loucura, mas para quem ora entende que é poder de Deus. E quem ora, mesmo estando nos últimos, ele não desiste. Não desista, irmãos. Irmã Jane, qual o conselho que a senhora me dá? Eu escuto isso sempre. Eu digo muito simples: não desista de orar. Eu não sei, nem tenho como fazer. Agora tem uma coisa: através do poder da oração, o milagre vai acontecer. Através da oração, Deus vai abrir porta, vai escancarar portões. Se não abrir aqui na terra, Ele tem janela no céu. Mas de alguma parte o milagre vem. A bênção vem sobre a tua vida, sobre a vida dos teus. Eita, glória a Deus. Vai, fecha a porta. E eu faço o que, profeta? Bota lá, depois que os vasos tudo estiver lá, comece derramando. Quem crê, deixa de ser mendigo e passa a ser empresário. Essa veio agora de repente. Quem crê naquilo que Deus fala, deixa de ser mendigo e passa a ser empresário. Você não vai mais mendigar, porque Deus vai te dar uma estratégia, vai criar uma situação. E o que é preciso eu fazer? Só ter fé e colocar a sua fé em ação. Tem coisa que aos nossos olhos parece ser loucura, irmãos. Meu Deus, como é que eu vou fazer um negócio desse? Aí o Senhor diz: não é você não, Jeane. Não é você não, Vânia. Não é você não, Érica. Não é você não, Maria. Sou eu. Sou eu. Sou eu. É o quem? Deus, que vai fazer em você e através de você, vidas vão ser modificadas, vão ser trabalhadas. Através daquilo que Deus faz na sua vida, você vai levantar a muitos, e muitos serão impactados com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Queira ser o quê? Exemplo. Porque do mesmo jeito que Deus faz na minha vida, faz na sua. Do mesmo jeito que Deus faz na sua, faz na minha. E o que é preciso? Só ter fé. E vou falar com nem o pastor Hernando e fala: fé e um bocado de doidice. Eita glória. Porque tem coisas, se a gente for olhar para o racional, a gente não faz, a gente não fala. Mas você não quer viver o sobrenatural de Deus? Você não quer experimentar do sobrenatural de Deus? Você não quer viver aquilo que Deus tem preparado sobre a sua vida? Então faz tudo o que Ele mandar. Mesmo que alguém olhe para você e diz: não, está sem juízo. É loucura um negócio desse. Como é que você foi capaz disso? É simples, foi Ele que mandou. Agora só faça se Ele mandou. Só fale se Ele mandou. Porque se Ele mandou, Ele diz: pode ir, eu me responsabilizo. Eu vou na tua frente. Eita glória. E até os caminhos tortuosos que tiver, eu vou endireitando. Eita glória. Vou aplanando a terra, vou fazendo algo novo. Você crê no sobrenatural de Deus? Então receba em nome de Jesus o milagre de Deus sobre a tua vida. Receba o milagre sobre a vida da tua família, sobre os teus, naquilo que alguém olha para você e acha que você não tem condições. O Senhor diz: eu te dou condições, eu te dou capacidade, eu estou gerenciando aquilo que você acha que é impossível acontecer. Eu vou colocar na tua vida e nas tuas mãos. E é profética essa palavra nesta manhã, porque tem portas nessa manhã que o Senhor está abrindo. Irmãos, ciclo de oração é lugar de receber bênção da parte do Senhor. Ciclo de oração é lugar de nós vivermos o sobrenatural, o cuidado de Deus, a providência de Deus, a bênção de Deus. Ciclo de oração é lugar que Deus fala conosco. Eita, glória a Deus. Aleluia. Eita, mas tinha aquela viúva que ela todos os dias ela ia até com o juiz e dizia: julgue essa causa, julgue essa causa. Eita glória. Julgue essa causa. Ela não tinha mais um marido e ela dizia: julgue esta causa, assine a minha vitória.
Quem sabe, Sandra, não eram as terras que ela possuía que alguém queria tirar dela, porque tem gente doidinho querendo tirar aquilo que foi Deus, que Deus te deu. Tem gente doidinho querendo tirar o quê? Aquilo que foi Deus que te presenteou. E aquilo que Deus te deu, não abra mão. Não abra mão daquilo que Deus, Ele te deu. Ele te escolheu para esse negócio. Então faz aquilo que Deus está mandando você fazer. Julga a minha causa. E ela ia, insistia, meu Deus do céu, insistia. Veja que quando o milagre está perto de acontecer, parece que tudo é loucura. Quem sabe alguém chegava para ela, Maria, e dizia assim: você vai fazer o quê? Está vendo que aquele juiz não presta? Está vendo que aquele homem não presta? Não vai dar a tua vitória, não vai assinar esse negócio, não vai lá mais não. E ela dizia: eu vou, até o dia que ele decidir me receber, decidir assinar, eu vou. Não era loucura? A mulher, a viúva do azeite? Eu vou derramar. O profeta disse: na minha cabeça parece que é loucura. E o filho: manhinha, o que é que a senhora vai fazer? O profeta mandou: meu filho, só vou derramar. Eu fico imaginando aquela botija de azeite, Sandra, jorrando, enchendo, 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 enchendo. Não queira entender tudo, só viva o que Deus preparou para você. Não queira entender tudo. Se Deus diz que vai encher, Ele vai encher. Se Deus falou que Ele vai suprir, Ele vai suprir. Se Deus diz que a vitória é tua, não se preocupe. O homem pode até não prestar, mas Deus disse que a vitória é sua. E em algum momento Ele vai assinar. Tu vai hoje de novo? Vou hoje de novo. Quem sabe você estava se arrumando para chegar aqui no ciclo de oração. Ou você que ainda está em casa se arrumando para chegar aqui. E alguém disse: vai fazer o que lá de novo de manhã? Você chora tanto, chora de manhã todo dia lá naquele ciclo de oração. E eu não vejo acontecer nada. Você pode até não estar vendo acontecendo nada, mas Ele está trabalhando. E Ele está enxugando todas as lágrimas. Eita glória. Ele está enxugando dos teus olhos toda lágrima. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. A alegria vem, a alegria vem. Meu Deus, aleluia. E é interessante, irmãos, porque chega o dia. Os dias se passam. E aquele juiz, por algum tempo, não a recebe, não quis conversa com ela. Mas depois de tanta insistência, eita glória, ele disse consigo mesmo, que a Bíblia diz que ele não falou para ninguém, não, ele disse consigo. Ele falou para ele mesmo. Aí disse: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Veja que não foi pelo temor a Deus que ele assinou. Não foi porque alguém chegou lá e pediu. Entenda que você tem um Deus que trabalha ao teu favor. Pare de se implorar tanto. Você tem um Deus que vai lá e trabalha e faz. Aquele homem naquele dia ele disse: mesmo que eu não temo a Deus, nem respeito homem nenhum, de certa forma essa viúva me perturba, me molesta todos os dias. Eu vou acabar logo com isso. Eita glória. Ela insiste tanto que eu vou julgar a causa dela. Eu vou dar fim. Eu vou resolver esse caso. Você crê que hoje o Senhor está dando ordem e aquela causa está sendo resolvida? Porque você não desistiu de orar. Você não desistiu de vir bater na porta e dizer: Deus, eu sei que tu pode. Eu sei que tu tem. E eu sei, Deus, que tu és o meu Deus. E tu pode usar alguém, tocar no coração de alguém e fazer isso acontecer na minha vida. Ele diz: ela me molesta.
eu vou fazer justiça por ela. Eu vou assinar logo essa causa. Eu vou dar logo a vitória a essa mulher, para ela não vir mais na minha porta. Agora é uma conjectura minha. Quem sabe ele diz: manda ela entrar. Traz aí esse carimbo. Pá. Me dá essa caneta. Vai-te embora. Não quero nem conversa. Não quero que você chegue mais aqui. Ela pega o papel, Deus te abençoe. E tem uns que dizem assim: não precisa nem dizer isso, vá-se embora. Vá, eu só não quero mais que você me perturbe. Vá-se embora. Aí o Senhor Jesus diz: vocês ouviram o que esse juiz disse? Que ele nem temia Deus, nem respeitava homem algum, mas ele decidiu assinar para dar vitória àquela mulher. Aí Jesus faz a interrogação: e Deus? Ele não fará justiça aos seus escolhidos? Eita glória! Que clamam a Ele de dia. Você chegou aqui para clamar. Nós chegamos aqui para buscar da parte dEle a bênção e o milagre. Aí o próprio Jesus disse: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que seja tardio para com eles? Eita glória! Aí você pode estar dizendo: irmã Jane está com 10 anos, está com 20 anos, está com 30 anos. Se preocupe não, Deus está agindo ao teu favor. Deus está agindo ao teu favor. Aí é quando Jesus faz aquela pergunta e diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Se preocupa não, tem justiça de Deus chegando na tua casa. Tem justiça de Deus chegando na tua história. Tem provisão de Deus chegando lá. Tem assinatura de Deus chegando na tua história. Eita Espírito Santo, quando o Filho do Homem voltar, porventura ele achará fé na terra? Olha aí para o teu irmão, para a tua irmã. Faz essa pergunta para ela. E diz assim: achará? Achará? Aí você responde, diz: achará. Porque eu sou um que vou permanecer. Eu vou permanecer. Eu não abro mão de viver as promessas de Deus. Eu não desisto de esperar a sua volta. Coloque a mão no teu coração nesta manhã. Saiba de uma coisa: o nosso Deus, Ele peleja as nossas guerras. E Ele sabe e conhece a tua necessidade. Ele sabe o desejo do seu coração. E Ele sabe como você saiu de casa e chegou até aqui. E Ele é um pai que jamais vai te deixar só. Ele cuida das viúvas. Ele cuida do órfão. Ele cuida do necessitado. E deixa eu te dizer, Ele cuida até daquele que tem muito, que está em desespero no dia de hoje. Ele cuida daqueles que têm fortuna e no dia de hoje está tentando se suicidar, tirar sua própria vida, porque não está vendo mais razão para viver e nem encontra motivo para ser feliz. Mas eu quero te dizer que a presença de Deus te alcança onde você se encontra. A bênção de Deus te alcança onde você se encontra nesta manhã. E eu profetizo para a tua vida no nome de Jesus. Recebe o milagre de Deus nesta manhã. Recebe o abraço do Espírito Santo sobre a tua vida, sobre a tua história. A tua história não vai terminar assim. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele escuta o gemido da sua alma. Ele conhece a sua dor. Ele entende e sabe como você chegou aqui nessa manhã. Então descansa o seu coração, que tem providência de Deus chegando.
Tem bênção de Deus chegando, tem presença de Deus te alcançando, e aquilo que você acha que é impossível para a sua vida, descanse nessa manhã, porque a bênção de Deus está te alcançando. Então fecha os teus olhos e ora comigo nessa manhã no nome de Jesus. Pai amado, celeste, santo, eu te peço que nesta manhã a tua bênção, Senhor, alcance cada coração que tem chegado nesta manhã nesse ciclo de oração. Os nossos irmãos internautas, Pai, que estão precisando, necessitando deste milagre nesta manhã, que a tua provisão nesta manhã alcance a vida deles. Meu Deus, essa dispensa que não tem com que se alimentar nesta manhã, que se levantaram hoje e disseram só tem sal, só tem esse restinho de açúcar. Meu Deus, toca agora no coração de alguém e manda provisão lá para a casa dele, lá para a vida dele. Senhor, supre essa necessidade, porque tu és o Deus que estás suprindo todas as necessidades, enquanto alguém está te adorando nesta manhã, neste lugar. Manda, Senhor, toca no coração de quem tem, para abençoar a quem não tem, porque tu és o Deus que pode. Senhor, aquele servo teu que se encontra desempregado nesta manhã, que não tem o dinheiro da feira, que não tem o dinheiro do alimento, meu Deus, abre portas nessa manhã e manda e supre esta necessidade. Eu creio, Senhor, que nesta manhã a tua bênção, a tua paz, a tua misericórdia alcançou vidas nessa manhã. E eu te louvo, Senhor, e te glorifico, porque é uma manhã de vitória, é uma manhã de celebração na tua presença. E estamos aqui nesta manhã porque a tua boa mão nos alcançou. E eu te glorifico, Senhor, nesta manhã, porque a tua presença é real no nosso meio. Continua conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos ouvir a nossa amada irmã louvando ao Senhor.